Boa noite a cada um de vocês, aos que nos assistem pela internet. Margarida, Raimundo, Rodrigo, que está ali, né, Rodrigo? Enorme prazer de estar aqui com o tema em marcha, fazendo apenas uma distinção, não é a marcha do carnaval, é a marcha do livro Instrução Psicofônica. Até que pegou bem, né, no dia. Uma marchinha para os mais da minha idade, hoje não é mais marchinha, mas tudo a ver. Mas o livro Instrução Psicofônica é um livro de Chico Xavier. O que é a instrução psicofônica? Em Pedro Leopoldo, que é a cidade de Xavier, após as reuniões mediúnicas de atendimento, Chico Xavier, depois de muito trabalho, pensem nisso, Chico Xavier, depois de muito trabalho, ainda se reunia e recebia uma mensagem consoladora. E cada dia era de um espírito. Aí um dia se pensou, a gente podia gravar mensagem psicofônica, não é psicografada. A gente vê sempre Chico assim, né? Não, era ele falando. E esse livro é o resultado dessas mensagens. Nessa que nós vamos falar hoje, tentar falar, ele vem nos chamar a atenção para a nossa missão enquanto encarnado. O que somos? Há um lugar, normalmente, quando nós pensamos em religião, a gente fica pensando no divino, no distante, no paraíso, no pós-morte. Eu vou para o céu. Para onde é que eu vou? Nesse texto, ele vem trazer a nosso chamado para o aqui e o agora, enquanto encarnado. Eu aqui e agora. Eu enquanto alma, como diz o livro dos Espíritos, que é nós, espíritos, encarnados nessa existência. Eu estou em um processo separado para lá, ou aqui e agora eu estou no processo evolutivo. Essa é a nossa busca. Normalmente, nós começamos o dia, uns abrem os olhos, tomam café, tomam banho, outros trabalham, almoçam, jantam, dormem, e a nossa rotina é essa do dia a dia. Uns assistem televisão, outros leem livros, outros vêm para o Lar Harmonia, em plena quarta-feira, entrada da cidade, né, entrega da chave. Isso já nos indica alguma coisa. Já não estamos em um patamar qualquer, estamos sentados aqui ouvindo alguma coisa fora do carnaval, e o nosso espírito já nos indica alguma coisa. Mas sim, essa rotina do dia a dia, enclausurado por esse corpo carnal que é missionário, que é processo evolutivo, que é necessidade da nossa existência nessa caminhada, por vezes nos faz esquecer a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão enquanto espírito, enquanto filiação divina. E a gente pensa nas coisas transitórias, no rápido. É emprego, até porque a ideia é essa mesma. Essas agitações, essas ocupações diárias, é dentro desse processo evolutivo. É a nossa família, sempre é um grande processo evolutivo, família. É o trabalho, muitas das vezes é desemprego, e tantas vezes tantos problemas que a gente vai sentindo no dia a dia. Outras, alguma doença em casa, ou não, ou nada disso. O nosso processo de viver. E nesse processo de viver, nós nos entendemos como o quê? Eu sou João, eu sou Maria, eu sou Cláudio, o cantor. O que é que eu sou nesse processo? Eu dissocio a minha vida, a minha vida carnal, da minha vida espiritual. Há uma dicotomia nisso. E aí Geminiano Góes, que é um advogado, que passou para a espiritualidade, para a erraticidade. Erraticidade é um intervalo lá no mundo espiritual, em 1904. Ele vem em 1950, aproximadamente, nos trazer essa mensagem. Para que tenhamos o cuidado com a nossa existência. É um cuidado do lembrar. Ontem, me parece que ontem eu fui na Caixa Econômica. Normalmente, a Caixa Econômica é o lugar que a gente espera, porque se a gente vai pedindo, não, é uma coisa demorada e tudo, aí eu já levo um livro, até levei esse, que era para relembrar o texto, né? Mas fui atendido por uma pessoa. Como é bom, eu vou dizer o nome, Cláudio. Nunca vi tanta paciência, nunca vi tanta gentileza. E ao final eu disse, quando eu ia saindo, ia chegando uma senhora, que por sinal era uma freira, e aí perguntou se ele poderia atendê-la. Aí ele disse, mas claro que eu posso te atender, eu estou aqui para isso. Aí eu disse a ele o seguinte, muitas das vezes a gente fica na religião,
A gente fica pregando a vida. E no exercício da nossa profissão, por exemplo, a gente se dissocia de Deus porque a gente esquece. E o que você está fazendo aqui, pelo menos comigo, é missionário. Fui tão acolhida, fui tão bem recebida, porque também estar no trabalho é processo evolutivo. Estar na família é processo evolutivo. Não tem essa dissociação. Hoje a nossa proposta é a minha unidade enquanto espírito encarnado com a divindade, com os meus compromissos espirituais. E aí, nem sempre a gente entende, por conta dessa... O fenômeno chega. E aí a gente olha assim para a família, às vezes eu também olho para a minha família, será que tudo que tem lá no livro dos Espíritos, será que tudo que Chico diz, que tem até aquela parte que ele diz, a família que você tem é a que você escolheu. A casa que você mora é a necessária para o seu espírito. E ele vai dizendo que todas as circunstâncias, eu até trouxe, mas não me arrisco porque meu óculos ficou na bolsa. E ele vai te dizendo tudo ao seu redor, todas as circunstâncias da nossa vida, são aquelas necessárias ao nosso processo evolutivo. Até porque, se nós não tomarmos cuidado, a gente olha para a casa do vizinho. Não é isso? A casa do vizinho é melhor não. Eu vivo dentro de um projeto reencarnatório. Aquilo que meu espírito, enquanto alma encarnada, pede de mim para o meu processo evolutivo. A exemplo disso, só para contextualizar, Chico Xavier ia andando na cidade de Minas, e de lá vem, não sei como vinha, uma pessoa sem braço e sem perna. Ele diz, mas meu Deus, quanta injustiça. E Emmanuel, que era o mentor de Chico, que eu sempre digo, que mentor? Sempre estava dando uma regulagem boa, mais doce. Mas Chico, você não entende de nada. Aquela aparente dificuldade é amor de Deus. Você está diante de um espírito que por várias reencarnações se suicidou. Esse arranjo, aparentemente difícil, foi uma forma que a espiritualidade utilizou para diminuir o risco de um novo suicídio e de mais comprometimento. Então, as coisas aparentes, sobretudo na nossa vida, merecem reflexão. Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão aqui? Sempre é o aperfeiçoamento. Essa coisa chamada perfeição, que no Evangelho diz, todos nós, um dia seremos espíritos puros. Uns com mais encarnações, outras com poucas. Um amigo meu, que vocês ainda não conhecem, diz que não volta mais, que ele chegou em um nível de evolução, que ele não reencarna mais, e que bom que eu tenho o prazer de te conhecer, porque não é todo dia que eu encontro um espírito desse para ser amiga, né? Então, é esse processo de se compreender enquanto despertar, que tudo que eu faço, toda a minha vida, é um projeto, é uma caminhada para Deus. É uma caminhada do meu espírito em busca dessa perfeição, que um dia chegarei. Não dissociar essa ideia do aqui e agora para o mundo futuro, um mundo que me aguarda lá. Mas é um mundo que eu construo no aqui e no agora. O mundo que eu construo com a minha realidade. Não é uma realidade distante, em que perto, e muitas das vezes, esse mundo nos convida a grandes reflexões, a grandes perguntas. O bom da vida é que eu sou espírita porque sou uma pessoa de muitas perguntas, de muitas inquietações. E quando você vai estudando, a doutrina, ela consegue te responder o porquê das coisas, o porquê das inquietações, para nos levar a um lugar de uma fé raciocinada, de uma fé que é capaz de compreender esse processo do aqui e agora na minha vida. E quando eu compreendo a ideia da imortalidade, a ideia desse processo reencarnatório, desse processo sucessivo de várias existências, eu me compreendo no mundo, me compreendo sobretudo no meu processo de responsabilidade. Tudo isso ao meu redor é um processo das minhas construções do passado, das minhas tentativas de me melhorar nesse presente, na busca desse lugar chamado perfeição,
que é o lugar da divindade em mim. Santo Agostinho dizia que nós todos devemos construir uma divindade interna. Eu vi isso e achei uma coisa assim tão bonita. Imagine o que é construir uma divindade interna. Como se construir uma divindade interna? Se a vida, todos os dias, está nos chamando à irritação, à intolerância, aos desafios de um trânsito em uma cidade como essa, a alguns programas de televisão, a uma insegurança no dia a dia. Como construir essa divindade interna? Tudo que nós construímos, e aqui deve ter, né, construção, isso não nasce o dia, é uma edificação lenta, né? Ou rápida, depende do nosso propósito. E aí como eu me construo internamente na divindade? Como construir esse Deus interno? Também, no livro dos Espíritos, eu gosto de falar do livro dos Espíritos, do Evangelho, sobretudo o livro dos Espíritos, ele vai inaugurar a doutrina espírita do ponto positivo, do ponto da escrita. Estamos no século XIX, né? O século onde tudo é escrito, tudo é positivado. E o livro dos Espíritos vai surgir nesse momento, não sem razão. Tem assim, que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, não sei como construir a minha divindade interna, mas tem um modelo para seguir. Tem um modelo da caminhada do Cristo, todas as vezes que eu não saiba como é que isso acontece em mim. Jesus que vem nos buscar um mundo de relações. A caminhada do Cristo é a caminhada com o outro. É uma caminhada de quem vai passando e vai convivendo com vários e diversas pessoas. Não ficou parado, não escolheu com quem se relacionar, não escolheu os eleitos, não escolheu os puros e santos. A caminhada do Cristo é uma caminhada de conviver com o outro, com uma outra. É a caminhada do relacionamento. Esse relacionamento que nos é tão difícil, e nos é tão difícil por conta das nossas lentes. Eu vejo uma pessoa, eu vou descobrir, é negro, é alto, é baixo, a mente é rápida no julgamento. Aquela roupinha, não, está bem arrumado. A gente fica assim. A gente não faz, e talvez vocês façam. Não, ali é a vida de Deus, construção do divino. Não é a primeira coisa que a gente vê no outro, eu e você também fomos construídos do mesmo elemento divino, somos um só. Não, é gordo, é magro, é irritante, não gostei, tem uma carinha assim, não sei o quê. Não é assim que a gente ainda faz? Então, essa caminhada, esse modelo e guia que está nos convidando a fazer esse exercício do se relacionar com o outro. E aí temos vários desafios. O dia todo é desafio. A gente já acorda, muitas das vezes, na nossa casa. Essa família que parece que só muda de lugar. É um assim, é um assado, está todo mundo perfeito, mas quando as portas se fecham, cada um com suas dificuldades. E dificuldades necessárias. Senão, como é que faz essa divindade interna? Como é que faz disso daqui processo de evolução, se tudo for perfeito? O que é que o outro vem nos dizer? Eu me manifesto dessa forma para que, através de mim, você possa exercitar paciência, você possa exercitar perdão, você possa exercitar tolerância, mas, sobretudo, você possa tirar sua miopia do olho que consegue distinguir uma pessoa da outra e ainda não consegue ver em todas as pessoas esse Deus. E a vida é essa, a nos desafiar, a desafiar nessa existência. E a gente passa pela família e vai para o trabalho, com todas as dificuldades também de conviver, muitas das vezes nas casas religiosas, ou seja, sempre nesse convívio com o outro. Ontem também eu estava na Caixa Econômica, andei pela Avenida 7. Eu gosto de andar pela Avenida 7, típico da minha idade. Nem estava bom porque estava cheio de tapumes. E aí um senhor estava distribuindo panfletos religiosos. Eu estava com a sacola na mão, típica da minha Avenida 7, que tem camelô, e com a bolsa da outra. Aí não peguei, e também talvez não quisesse pegar. Ele, isso é para quem quer, você entendeu? Eu digo, misericórdia. E assim, mesmo dentro do processo religioso, muitas das vezes não conseguimos chegar a esse lugar que nós falamos. E não precisa chegar, porque a gente vai ter toda uma existência.
Mas o que esse texto quer nos dizer é preciso que nós desenvolvemos a possibilidade de tentar construir esse modelo e guia em nossa vida. Se não dá a pensar que vou beber água, vou tomar café, vou sair, vou voltar, vou olhar o contra-cheque, vou ver o que falta, o que aumenta, vou dormir. Vou acordar, vou dormir, vou acordar, fica muito maquinal a nossa vida. É a busca de um sentido, é a busca de um propósito. Estar nesse lugar, numa quarta-feira, é mais tranquilizador. Você não está falando na Fonte Nova, na torcida do Bahia, do Vitória, a gente está falando para pessoas que já estão no centro. Já estão com uma semente de plantação da busca da espiritualidade. E é possível que quando a gente chega aqui, aconteça alguma coisa em casa e a gente esqueça tudo. Desça a ladeira, solte carretel, agulha e linha. É possível que isso aconteça, porque a gente está em processo. O que não é possível mais é que a gente não entenda que a gente pode voltar. É lembrar da fonte. É lembrar que nesse processo, muitas das vezes, eu vou ter recaídas, eu vou ter intolerâncias. Aquele que me traz, normalmente, pessoas mais próximas, e sempre as pessoas muito próximas, ela não tem grandes defeitos, não. Ela tem pequenos e irritantes e preocupantes repetições que nos irritam, né? É todo dia a mesma coisa. E é todo dia a gente se comportando da mesma forma. Coisa pequena. Mas são coisas que ainda pega esse espírito em processo que não consegue entender a lição. E é preciso e é necessário repetir nós. Até que um dia a gente chegue e observe. O mundo é o que é. Não preciso mudar nada. O mundo é o que é. Mas eu estou me pacificando internamente. Quando eu reajo de uma forma que você quer de mim, que é me irritar, que é me trazer os elementos da arrogância, da prepotência, do ressentimento, eu estou me comportando como essa ilusão material e transitória que é. Quando eu consigo ficar no lugar de neutralidade espiritual, de te entender como você é, de entender as suas dificuldades, de entender que quando nós ainda nos comportamos dessa forma, há uma demanda interna de problemas muitas vezes não vistos. Quando as pessoas na nossa casa repetem alguns processos de agressividade, talvez seja gritando por compreensão e atenção. Muito típico de filho, muito típico de marido. Mulher não, que é santa, né? Sempre vocês sabem disso, mas não. Quando as coisas estão acontecendo, muita agressão, qual é o lugar do amor que está faltando nessa pessoa? O que é que ela quer me dizer com isso? Porque o nosso processo evolutivo, como disse anteriormente, é um processo do relacionar-se com o outro. Não adianta, se a gente tira todo mundo, imagine, eu vou lá para o alto da montanha. Primeiro vai ser difícil eu subir essa montanha toda. E pronto, ninguém me irrita, eu estou só na meditação. Que é bom meditação, mas não só meditação, a meditação ativa, do se relacionar, do conviver, do aguentar um embate interno e se manter em paz. Quando sairmos desse julgamento aparente, que é da cor, que é da forma a todas as pessoas, talvez seja possível entender a nossa sempre essência espiritual, ser divino, ser imortal. A federação, o ano passado, a Federação Espírita da Bahia, teve como tema a consciência da imortalidade. Tinha a pretensão, e foi muito bem divulgado em todos os centros, aqui mesmo teve um seminário da federação sobre isso, a consciência da imortalidade. Para que a gente entendesse que nós não éramos só matéria, que nós éramos espíritos habitados, estando numa matéria. E enquanto missão. Mas esse ano, o ano 2016, o tema da Federação Espírita da Bahia é a busca de Deus, a comunhão com o sagrado. E um tema assim que quando Geminiano Góes é um advogado, ele fala assim, ele já começa, é justo que pensemos, coisa de advogado, não é justo, tudo é justo,
que pensemos nessa existência aqui enquanto processo evolutivo. É assim que começa. Eu estava pescando, não foi, Margarida? Vocês orando, eu botando a lanterna. Mandaram meu óculos, tá vendo que a vida é generosa? É possível que eu leia, agora fiquei com vergonha. Então a busca do sagrado, a busca de Deus. A busca de Deus aonde? Em nós. A busca de Deus enquanto edificação interna. Para que se chegue até Deus é preciso ter uma relação de muita honestidade pessoal. É preciso se colocar diante do nosso espelho e ver qual o aspecto consciente, porque há aspecto em nós ainda inconsciente, latente, que a gente não consegue ver, que precisa mudar. Como estou me relacionando com as pessoas? Como é que está o meu processo nessa encarnação? E tem uma relação de honestidade. Para enfrentar e para começar essa caminhada, talvez a gente tenha que se defrontar com aspectos nossos, que às vezes a gente não gosta de ouvir, mas certamente é um processo de coragem. Eu mesmo tentei fazer isso, né? Não fiz, que eu também tenho um pouco de generosidade, faço algumas coisas pela metade e vi que preciso mudar em muitos aspectos. Como é que se identifica a forma como a gente precisa mudar? Padrões repetitivos. Tem gente que diz assim, eu não sei como é que eu faço. Na hora que eu digo qualquer coisa em casa, o outro se chateia. Não tive a intenção. Bom, quando eu tenho isso repetitivo, eu já posso trazer uma ideia. Se eu estou me comportando de uma forma repetitiva, que impacta da mesma forma as outras pessoas, há uma coisa em mim que eu preciso avaliar. Estou falando corretamente? Estou falando com amorosidade? Estou falando, sobretudo, com compaixão com o outro? Aí a gente vai seguindo. Como estamos nós nos relacionamentos de honestidade no trabalho? Como estamos vivendo em grupo? Eu tenho uma postura cooperativa, eu tenho uma postura egoísta, egocêntrica, eu só olho para o meu umbigo, os meus propósitos são os que têm que ser aprovados, as minhas ideias, coisas que ao longo da vida vão arranhando a nossa existência, porque estamos preenchidos de ego. Viver Deus é também, e me parece que é uma das últimas partes desse texto, quando ele fala, anular um pouco a si mesmo. Anular um pouco a si mesmo nessa parte, nessa caminhada de convivência com o outro, de conviver com o outro, de aprender a ceder, de ver humanidade nas pessoas, de ter uma relação cidadã de respeito com o outro, que muitas das vezes sai por essa coisa tão tranquila que é falar. Tem gente que fala o que quer. Ainda diz que tem que dizer mesmo, ainda dá uma balançadinha assim no corpo, né? Comigo é assim. Mas é assim o que, rapaz? Vai ler o livro dos Espíritos. Vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai saber quem você é nessa vida. E não deixe passar batida a sua existência enquanto espírito. Não é enquanto espírito, é enquanto espírito. É se descobrir na divindade. É descobrir que há uma amorosidade, uma paz e uma edificação da serenidade em nós que precisa ser construída. Que precisa ser construída para tornar a vida mais leve. Muitas das vezes, nós estamos aqui hoje, numa quarta-feira, que é dia também de atendimento, e a gente não sabe, será que eu tive alguma sintonia não muito boa? A gente dá uma olhada assim. O que é que me faz atrair uma coisa boa ou uma coisa ruim? É a soma das minhas atitudes e das minhas ações. Se quero me curar, se quero andar com os bons, preciso me tornar igual a um deles. Preciso me observar. Nada mais curativo para processos dessas sintonias do que reforma íntima. Que essa edificação interna. Reforma íntima. O que você está pensando? Quando você me olha, o que é que você vê? Quando eu te olho, o que é que eu estou te dizendo mentalmente? Quando você me faz alguma coisa que me incomoda, como é que eu penso sobre isso? Tem essa relação. E tem uma relação, sobretudo, como referência a Jesus, modelo e guia. Sabendo-se quem é, enquanto espírito, encaminhada em processo evolutivo, que é inexorável. O espírito não para. Ele pode até dar uma descansadinha debaixo de uma árvore,
Mas ele está evoluindo. Não tem essa. Ele não retroage, ele está evoluindo. E pensar nisso, eu posso fazer isso mais rápido ou mais lento. Mas fazer mais rápido me dá tranquilidade. Imagina se eu consigo olhar assim o mundo assim como o Dalai Lama, calmo e tranquilo. Um dia eu vou chegar lá. Imagine se eu consigo enfrentar a minha família com aquelas demandas minhas e deles de uma forma tão diversa, calma e tranquila. Dá até saúde emocional isso. E, consequentemente, saúde física. Não, mas eu quero um embate, eu quero o MMA. Eu quero o MMA, eu quero a confusão, eu entendo isso como valores. Então, se perceber, fazer Jesus modelo e guia. Chico mesmo diz, Chico Xavier, a intimidade, Chico, né? Chico Xavier. Quando tiver na dúvida, pergunta, o que Jesus faria? O que é que Jesus faria? Posso até não ser estudante profunda do Cristo, mas todo mundo tem uma história de amor, de perdão, de caminhada sobretudo, que não se detém. Jesus passa. Ele não diz assim, vou ajudar a Madalena nessas pedras aqui, levanta, pega a primeira pedra, quem não pecou, e depois fica pensando, será que eu fiz certo? Mas será que Madalena não voltou a pecar? Não. Ele vai embora. Muitas das vezes a nossa ajuda é ajuda condicionada. Porque a gente não está no incondicional para fora. Aí vai para dar R$ 1, menino, é uma confusão. É um caro, né? R$ 1 para dar uma ajuda. Famílias que têm idosos, vivem um pouco disso, né? Acabo falando, a gente sempre fala um pouco da gente, né? Família que tem idosos, como é que a gente está tratando? Está evangelizando esse atendimento? Ou aquilo me cansa, é um estorvo, me irrita, é pesado? Rever esses valores. Estar nesse espelho que eu estou falando com vocês, é ter isso. Para que eu chegue a esse lugar, eu vou ter que me olhar. Eu vou ter que me olhar. E Jung, ele diz, não vá enfrentar a sua sombra, os seus defeitos, as suas confusões, sem levar a sua luz. Esse se olhar, não é um olhar rígido, não. É um olhar de processo evolutivo. É um se olhar com amorosidade. Rose, se você falar com mais jeitinho, a vida melhora. A sua fala está rígida. A sua fala está pérfuro cortante. Tem gente que quando fala, passa assim, todo mundo pode ir para o HGE, que tem médico para todo mundo. Então, como é que está a sua fala? A sua fala também está refletindo o que você pensa, em todos os aspectos. A forma como a gente vê as pessoas, como vê negros, como vê mulheres, como vê índios, como vê pobre, como vê nordestino, e como vê índios, como vê homossexuais. Tudo isso é processo evolutivo. Como é que eu estou pensando? Como é que está a minha relação no acolhimento do outro? Ou o mundo é a minha lente? É uma lente que discrimina? É uma lente que não acolhe? E, sobretudo, é uma lente que julga, né? Como a gente julga? Julga todo mundo. Às vezes a pessoa está com a cara feia, está com uma demanda. Outro dia mesmo eu estava na loja, eu não gosto que me atenda de cara feia, acho que ninguém gosta. E tinha uma moça que ela até passava dos limites. Aí, de vez em quando, eu lá lembro que eu sou espírita. Não é todo dia. Aí, um dia, aí quando eu ia sair, eu digo, o que está sentindo? O que você tem? Aí ela disse assim, que o filho dela estava na UTI e ela trabalhava numa loja, a loja não dispensava e que ela estava muito preocupada. A minha lente reduzida viu uma cara feia, onde era dor. Não é assim que a gente faz? Muitas das vezes é dor. E a gente vê cara feia, porque a gente não vai mais além no outro. A amorosidade não chega, o Cristo não chega. Lentes distorcidas. Então, que possamos chegar no espelho e nos verificar. Eu, nesse processo evolutivo, será que eu preciso ir às quartas-feiras mesmo? Eu já estou boa, já estou bom, já vou em um outro processo, já vou servir. Será que essa casa está precisando de mãos que ajudem? Que talvez seja o melhor processo de imunidade espiritual, é trabalhar ajudando. Diz Emmanuel que todo bem que você faz, qualquer que seja ele, será o seu advogado em qualquer parte do mundo. Então, me analiso, me vejo, já vou mudando a lente, já sei quem sou,
Quem sabe, talvez vim de quarta-feira, eu faço mais uns diazinhos de tratamento, dependendo do orientador, mas eu vou trabalhar na casa. Uma casa que tem escola, que tem asilo, que tem recepção, que tem as quartas-feiras. E aí a gente vai mudando esse processo. O que é que eu vim fazer aqui nessa existência? Será que só vim tomar café, almoçar e jantar? O que é que eu vim fazer? Será que eu só vim cuidar do meu filho, meu esposo, minha mãe, meu pai, meu sobrinho? Será que eu estou nessa redoma do eu ainda? E mais uma vez, Emmanuel, no O Consolador, ele diz, sobretudo para as mulheres, para as mães, para os pais, aumentem a fonte da pequena ternura, que é a nossa incapacidade de olhar os outros, de outras crianças também como filhos nossos. E ele pede, vamos ampliar nossa fonte de ternura, ampliar nossa capacidade de olhar o outro nessa pedagogia do relacionamento evangelizado, nessa pedagogia de conviver com o outro. Em um mundo que a gente, muitas das vezes, se coloca, eu não ajudo porque não tenho dinheiro. De vez em quando a gente faz uma barganha com Deus. Sobretudo naquela época de mega sena acumulada do Natal. Bom, se eu ganhasse, né, eu ia dar uma partezinha por lá, harmonia e tudo, aí Deus, você pensa que eu sou bobo. Aí fica lá olhando. Em um mundo que, aonde nós estamos aqui agora, as nossas mãos podem ajudar. A gente pode ter um tempo de estar no amor e no servir. Como o rapaz da Caixa Econômica, como tantas outras pessoas que nos seus trabalhos, no seu dia a dia, nos seus afazeres podem servir. Não trazer na nossa vida diária uma postura dicotômica. Eu estou no centro, eu sou espírita. Bom, eu aqui já fiz o meu bate-papo, vou para o mundo. Então é o meu trabalho, minha casa, meus filhos, meu marido, minha vida e acabou. Não. A vida é processo. E é processo constante. Não esquecer da fonte que é Deus nesse processo, que tudo isso aqui vai passar. E nós como espíritos, e nós como um projeto reencarnatório que veio de outros tempos, que a gente deu uma esquecidinha enquanto misericórdia de Deus, para se manifestar nesse corpo que de certa forma é um corpo contido. Quando vínhamos para cá, é possível que a gente não quisesse vir, porque um espírito que era livre está um pouco aprisionado por esse corpo. E tem gente que acha uma maravilha, tome-lhe plástico, tome-lhe botox, tome-lhe dinheiro nesse corpo, que um dia vai passar. Então a gente pensa, quando está aqui, por conta desse fenômeno, a gente pode fazer uma confusão. Mas o que é que eu sou? Eu sou espírito. Eu sou espírito no meu processo diuturno de crescer para a vida, para Deus, para o bem, para o amar e para o servir. Talvez não cheguemos a todas as nossas potencialidades nessa encarnação. É possível. E outras virão. E estaremos lá também no processo evolutivo. Tanto aqui quanto lá é a mesma coisa. É 2 e 1, é um só. É processo evolutivo. Mas que nessa experiência aqui, não fiquemos buscando um caminho do paraíso. Quando eu vou morrer, eu vou para o céu. Ou não vou. Tem até a gente que é honesta, que tem uma tradição católica que diz que vai para o purgatório. Muitos espíritas diz que talvez não quer ir para o umbral e lá se vai. Mas nesse aqui agora, não esquecer dos nossos compromissos enquanto espírito. Nesse aqui agora, tentar, uma tentativa honesta de tentar melhorar. E melhorar, não atingindo o planeta todo, embora toda mudança positiva ou negativa, ela interfere no todo da humanidade. São as nossas faixas vibratórias. Quando venho para o planeta Terra, venho numa experiência do meu espírito para todas as pessoas. Uma mudança positiva é uma mudança para todo mundo. Pequenos atos de amor vibram de uma forma positiva no universo. Então, nesse momento aqui, não sair daqui com a experiência do divino distante de mim, mas no divino aqui e agora. Sugiro, acho muito bom a gente começar na família. Família é sempre um bom começo para testar esse amor de Deus, para testar o Evangelho do Cristo.
sempre família. Depois, um pouquinho, um ambiente de trabalho também é bom, né? E a gente vai ampliando esses pertos nossos. Até que a gente vai ampliando essa fonte de ternura de que fala Emmanuel e consigamos alcançar lugares maiores. Que tomemos uma decisão de trabalhar nessa casa ou em outras casas, ou algumas campanhas. O mundo está aí, o mundo está na televisão, o mundo está na nossa casa, está no nosso celular. A gente está vivendo o mundo real, é a coisa do século XXI. E aí a gente vê refugiado na Síria, e a gente vê na Nigéria, e as pessoas morrem. Muitas das vezes nós somos indiferentes a isso. Outros não. Mas nem a vibração do sentir com o outro, às vezes nós não temos. E nesse espelho de que falo com os senhores, que a gente tenha essa postura honesta, entendendo o que eu preciso mudar em mim enquanto espírito. E que nessa tentativa a gente possa relembrar o nosso projeto reencarnatório aqui na Terra. Que a gente possa relembrar os nossos compromissos evolutivos. E quando a gente tem vontade mesmo, a gente sempre sabe qual é a nossa missão. Se a gente acalma a mente, a gente sabe, porque o mundo dá sinais. O lugar que você nasce, a família que você vive, os problemas que te desafiam, vai nos dizendo o que é que a gente precisa ultrapassar. Qual é a lição que não tá indo bem. Quando eu era adolescente, era matemática, eu nunca entendia bem aquele negócio. Era ruim, era uma coisa horrível. Eu sabia que eu precisava melhorar, senão eu não ia. Porque vai dando sinais, as notas vão nos dando sinais. Então, se a gente tiver uma postura intimista, diante desse espelho que somos nós mesmos, em que eu preciso mudar, e que eu preciso relembrar o meu papel nessa existência, que eu posso desenvolver a divindade em mim. E se quando eu não acerto, eu posso ver em Jesus Cristo um modelo e guia. O modelo e guia quando ama, quando acolhe o diferente, quando socorre, quando leva uma palavra de paz. Um modelo e guia que passou por toda a humanidade e nos dividiu em duas eras, antes e depois de Cristo. Aquele ser que nada nos trouxe do ponto de vista material, mas que muda a história da humanidade porque nos traz um Deus de amor e de perdão. Aquele modelo e guia que diz, não perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. A nos desafiar a amar e a tolerar o outro. Então, se a gente puder fazer isso nessa caminhada, já é uma boa coisa. Se a gente aliar isso à compreensão da doutrina espírita, que está a nos dizer todos os dias a mesma coisa, espírita, amai-vos, instruí-vos. Para que diante das turbulências da vida, a gente não fique na vitimização, mas numa postura responsável da vida. A minha vida é um processo de responsabilidade minha, inclusive a minha transformação e a transformação dos fatos externos. Se conscientizar desse Deus em nós, se conscientizar enquanto missão da Federação Espírita da Bahia, que quer que 2016 seja a busca de Deus, seja a nossa comunhão com o Eterno, a nossa comunhão com o Sagrado. E nos orienta, enquanto capítulo do Evangelho, sede perfeito, assim como é meu Pai. Que possamos trilhar nesse caminho, que possamos seguir nessa busca, mesmo diante das nossas dificuldades. É possível que a gente tenha dificuldades, mas que tenhamos propósitos. Que quando a gente ir para lá, que cria um hábito de ler o Evangelho. Por que ler o Evangelho? Para relembrar da nossa fonte, para que a brasa não fique fora do fogo e se apague, para deixar uma chama divina em nós. Eu vou terminar lendo uma oração. Eu vou ler sem óculos. Que coisa impressionante, né? Pedindo sempre que cada um de nós, que a espiritualidade amiga dessa casa, que a espiritualidade divina, nos ajude a caminhar na luz. Nos ajude a aumentar a nossa lente de amor no olhar misericordioso para as outras pessoas.
sejam os nossos próximos, sejam mais distantes. Que vá criando em nós uma aura de amor de tal forma que nos cure e que nos curando cure as outras pessoas. Eu vou ler uma prece. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Que minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Fernando Pessoa. Que Deus abençoe cada um dos senhores. Que dê a força e a coragem para seguir na luz. E seguindo na luz, que dissipe toda possível escuridão. Que possam amar e servir em nome de Deus. Muita paz.